Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 2 de julho, 13º domingo do tempo comum. Eu dei uma parada e falei, meu Deus, o tempo está passando muito rápido, né? Como está correndo, estamos aí iniciando mais um mês, né? 2 de julho, iniciando aí o mês de julho, já estamos mais da metade do ano. E hoje o Senhor, a igreja, né, nos faz celebrar neste dia São Pedro e São Paulo Apóstolo. É uma solenidade para a nossa igreja. É uma data que foi transferida, né, por questões pastorais, então a igreja hoje vai celebrar São Pedro e São Paulo e é dia de rezarmos pelo Papa, né? É dia de rezarmos, intercedermos por o nosso querido Papa Francisco neste domingo, nesse início do mês de julho. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. O rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: Cinge-te e calça tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Envolve-te em teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: Agora sei realmente que o Senhor enviou seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Então a gente vê aqui na primeira leitura já um milagre que foi realizado com Pedro, né? O milagre de o libertá-lo da prisão. Né? A gente vê no início que Herodes tinha uma raiva no coração com os cristãos, né? E logo ele vai mandar matar a espada Tiago, que era irmão de João, e logo em seguida ele manda prender Pedro, porque certamente ele também queria fazer o mesmo, ou talvez castigá-lo ali, como Herodes já estava mandando maltratar a muitos cristãos. E aí o que ele vai fazer? Ele prende Pedro, mas o anjo do Senhor aparece a Pedro e o liberta, de uma forma assim inexplicável, ao ponto que Pedro não conseguia compreender se ele estava tendo uma visão ou se de fato aquilo estava acontecendo. E depois, né, de ter saído, ter passado ali pelos soldados e pelas portas, estando ali já no final da rua, o anjo a deixa e Pedro, de fato, ele reconhece que foi o Senhor que realizou esse milagre. Foi o Senhor que enviou o seu anjo que livrou ele das mãos de Herodes e de toda a perseguição ali do povo judeu que queria fazer com Pedro. Então a gente toca aqui no milagre que Pedro, um dos milagres, né, no qual Pedro pôde tocar e testemunhar da mão do Senhor que pousou sobre ele. O salmo de hoje é o Salmo 33. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estarei radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou ao Senhor e o Senhor ouviu, salvando de suas angústias todas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga.
Então, o salmo de hoje é um salmo de louvor, mas também é um salmo de súplica, né? Primeiro o salmista começa bendizendo ao Senhor, né, por todos os favores que o Senhor realizou, e ele convida, né, que nos nossos lábios não cesse o louvor, né, que o seu louvor estará sempre nos seus lábios. Então, ele convida que em cada um de nós, nos nossos lábios, não cesse o louvor, tenhamos sempre palavras de gratidão. Mas depois ele vai fazer, né, uma reflexão a essa súplica, onde ele vai dizer: este pobre gritou ao Senhor e o Senhor ouviu, salvando de suas angústias. Então, é um salmo para aqueles que precisam entrar nesse movimento de confiança e de súplica, que grita ao Senhor e o Senhor de fato escuta, o Senhor de fato atende o grito, né, do pobre, a prece do coração angustiado. Então, você que se encontra em angústia, o primeiro remédio da nossa angústia é a confiança em Deus, né? E depois a gente vai buscar todas as formas de terapia, de remédios que precisam, né, para aqueles que precisam serem acompanhados. Mas a primeira confiança em Deus, ela já é para nós esse caminho para cuidarmos das angústias que habitam no nosso coração, na nossa alma. E a segunda leitura de hoje é da carta de São Timóteo. Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos e séculos. Amém. Então, a palavra de hoje dessa segunda leitura é: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Que todos nós um dia possamos repetir essa frase. Dizer: Senhor, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e agora guardei a fé. Então, uma leitura de exortação, mas encorajamento para cada um de nós. A, de fato, confiarmos que no Senhor, Ele combate por nós e que somos chamados a combater todos os dias as provações, as tentações e os combates que nos assaltam na nossa vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A gente vê aqui nessa primeira leitura a grande confirmação, Pedro que reconhece Jesus como esse Filho, né, de Deus, o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, e Jesus que reconhece Pedro como esta pedra da nossa igreja, como este homem que de fato será a coluna da nossa igreja. E é bonito ver essa confirmação de ambos no evangelho de hoje, né? Pedro que reconhece verdadeiramente que ele é o Cristo, e Cristo que vai reconhecer a autoridade de Pedro sobre aquele povo, né? A autoridade de Pedro. E aqui que a gente vai ver a primeira instituição do Papa na nossa igreja através deste evangelho de hoje. E como eu disse, hoje é dia de São Pedro e São Paulo, né? Esses apóstolos, no qual nós devemos hoje pedir a intercessão deles. E eu falei no início da nossa Lex Divina que é um dia para rezarmos pelo nosso Papa, né? Nosso primeiro, né? O nosso Pedro da nossa igreja, né? Nosso apóstolo e nosso pastor, para que todos os dias o Senhor ilumine, né? E dê ele o discernimento de conduzir o seu rebanho. E nós estamos no início do mês de julho e ontem eu fiz o convite, hoje eu não poderia deixar de fazer novamente, está se aproximando o nosso Festival das Famílias 2023, que teremos a edição presencial na Casa Mãe, em Palmas, na Casa Sementes do Verbo. E você é convidado a participar conosco, será do dia 4 ao dia 9
agora do mês de julho, na nossa casa, teremos a presença dos nossos fundadores, da nossa formadora geral, mas também de Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro. Teremos Ronaldo e Tatiana, que traz, né, toda semana no nosso canal o programa Cid by Cid com a Teologia do Corpo. E esse ano teremos também uma participação pela primeira vez no nosso festival, a doutora Adriana, que é psicóloga, que tem a terapia do MDR, então ela vai trazer também temas, assuntos muito importantes e muito atuais hoje no nosso dia a dia para as nossas famílias. E todos são convidados a viver, desde as crianças até os avós, né? Nós teremos a tenda Kids, a tenda Teens para os adolescentes, a tenda jovem, a tenda adulta, mas também a tenda dos avós. Então ainda dá tempo de fazer a sua inscrição e participar conosco. E se você não é de Palmas ou das regiões ali em volta, você pode participar de forma online, fazendo a nossa inscrição através do nosso Belogos pelo nosso site e acompanhar em tempo real nosso Festival das Famílias. Então deixo aqui o convite para você. Estamos na contagem regressiva, né? Daqui a 2 dias nós iniciamos o nosso festival e você é convidado a participar conosco. Tenhamos um santo domingo e que Deus os abençoe.